Aí, vamos para outra, sabedoria, né? Sabedoria é coisa bonita, então era um sábio. O que define o indivíduo como sábio, né? Tem um autor, isso já foi na minha juventude, já foi uma série de livros famosos que era do Carlos Castanheda, né? E esse Carlos Castanheda era um antropólogo que foi fazer uma série de estudos entre índios do Novo México, esse tipo de coisa. E ele tinha um tal do Dom Juan, que era o guru dele, né? E ele queria saber, teve um momento que ele estava discutindo o que era um homem de conhecimento. O que é um homem de conhecimento, né? E esse Dom Juan definia que o homem de conhecimento é aquele que foi capaz de vencer os 4 inimigos naturais do homem de conhecimento. Quando você aprende, você se vê obrigado a mudar o seu comportamento. É do tipo, se você é um estudante da área da saúde e aprende que, por exemplo, o fumo tem uma série de malefícios no seu organismo, há, no mínimo, uma obrigação intelectual de, se você fuma, você parar de fumar. Não tem muito o que dizer. Então, ou seja, conhecer, aprender, implica em, no mínimo, um estímulo, uma motivação para você mudar as suas atitudes. E está aí o primeiro inimigo, o medo. Uma vez que você tenha superado o medo, você continua aprendendo e você obtém a clareza. É aquele momento que tudo é claro, tudo você percebe, tudo se passa perfeitamente. E aí o que acontece? Como tudo é tão claro, tão cristalino para você, você se afasta do mundo. Porque ele não te dá mais nenhum desafio. Ele não te mobiliza mais nada. Tudo é perfeitamente claro, tudo é perfeitamente simples. Então você não interage mais, você não dialoga com o outro, você não dialoga com a sua comunidade, porque tudo é claro, tudo é perfeitamente cristalino. Bom, se você fica nisso, você não pode aprender mais nada, porque está tudo resolvido. Próximo passo, digamos que você continue fazendo isso, continue estudando, aprendendo, tem um momento que você atinge o poder. Você conhece e o conhecimento te dá poder. E se o conhecimento te dá poder, você pode agir usando o conhecimento como ferramenta de poder. E essa ferramenta de poder pode ser bem ou mal utilizada. E você pode se transformar num ditador. Você utiliza tudo que você sabe para implementar o seu próprio poder. E nesse caso você deixou de ser, você foi derrotado pelo terceiro inimigo natural do conhecimento. Digamos que você supere isso, você continue. Aí você se defronta com o quarto inimigo natural do conhecimento. E contra esse você não tem armas. Porque você viveu uma vida, você aprendeu, você superou os 3 primeiros inimigos naturais do conhecimento e você começa a envelhecer. E contra a velhice, nada se pode fazer. Em algum momento, o processo de conhecer vai ser interrompido. Então, por que eu estou falando disso? Por quê? Nós estamos aqui numa academia, nós estamos aqui num processo, né? E, vamos dizer, simplificadamente, a gente pode falar de alguém que começa numa graduação e termina como pesquisador. Cuidado com o termo termina como pesquisador, né? Por favor. Então, o que acontece com a informação, o conhecimento e a compreensão, né? Chega um momento em que você, com você na graduação, você sabe mais do que sabia no segundo grau. Você aprende, você tem mais informação, de certa maneira você tem mais compreensão, você também tem mais conhecimento. Eu chamo a atenção que essas etapas não são sequenciais, não são estanques.
Então você tem mais compreensão de determinadas coisas menos de outras, você tem mais conhecimento sobre um aspecto que de outro, informação e assim por diante. Então, na graduação você começa a ter um certo grau de, vamos dizer, de integração disso, né? Na sua iniciação científica, se você está no processo, isso mais do que aquelas noções da graduação, que você teve um cursinho de metodologia ou alguma coisa parecida, sem desmerecer essas disciplinas da graduação, mas é na iniciação que você começa a praticar alguma coisa, você começa a fazer alguma coisa, né? Ainda como iniciação, obviamente, né? E no mestrado, isso se avança, você vai exercitar essa compreensão, essa delimitação, você vai praticar, você vai criar uma questão, você vai pesquisar de alguma forma. E eu só quero chamar a atenção que nada disso termina, né? É sempre um processo contínuo até o resto, até você ser derrotado pelo quarto inimigo natural do conhecimento, né? No doutorado, isso prosseguiu. No doutorado você agora tem de produzir o conhecimento novo, agora você já se candidata a ser um pesquisador razoavelmente autônomo, pelo menos esse é o nosso objetivo enquanto orientadores, né? A nossa meta. Gostaríamos que nossos alunos de doutorado fossem pesquisadores independentes, mesmo que iniciantes, que tivessem uma certa autonomia do processo, né? Então, é o momento em que você está transformando essa compreensão numa prática cotidiana na sua atividade do dia a dia. E apenas quando você ultrapassa todas essas etapas em que você é agora um pesquisador reconhecido, você agora tem a sua linha de pesquisa, você pega toda essa parte, tudo isso, e organiza de uma ação autônoma e independente, né? E o que é isso? Que ação autônoma e independente é essa? Uma ação correta no momento certo. É quando você sabe o que sabe o que não sabe, compreende os limites, mas toma a ação correta, é capaz de decidir o que é correto e qual é o momento adequado para fazer o que é correto. E por isso nós chamamos de sabedoria. Está claro isso? Notem o seguinte, mais do que eu volto a me repetir, mais do que um conjunto de definições abstratas, eu estou falando para vocês de definições que são operacionais. Por exemplo, como é que você sabe que o indivíduo tem informação? Se ele consegue decodificar a mensagem que você está dizendo. Se ele consegue dizer o que você pediu para ele, ou alguma coisa assim, né? E como é que você sabe que o indivíduo tem conhecimento? Quando ele é capaz de responder perguntas, né? Ou seja, não é basicamente isso que a gente faz, em média, na escola, nas instituições escolares? Fazemos provas, prova oral, prova escrita, prova de trabalho, das diferentes formas de avaliação. Você faz de forma genérica, você faz perguntas para os alunos e os alunos precisam responder. Então, quando eles são capazes de responder, você diz que aquele aluno tem tal ou qual conhecimento. Está claro? E como é que você sabe se conhece algo? Da mesma forma. Crie perguntas para você. Eu sei sobre o tema X? Então você pode começar a se perguntar, o que é esse tema X? Qual é a definição? Quais são as suas características? Quais são as consequências? Como é que eu vou usar isso? De onde é que ele vem? Qual é a relação desse tema com outros temas? Se você consegue responder essas perguntas, você agora pode dizer que detém um conhecimento sobre o tema X. E no nível mais básico, se você consegue fazer isso, eu posso dizer que você está pronto para fazer a prova. Está claro? No nível mais simples, mais banal, temos alunos aqui, alunos
de alguma forma, em algum momento, precisam se preparar para provas. Quantas pessoas entram numa sala de aula, para uma prova e alguma coisa, sem saber se sabe? Ou melhor, sem ter um critério objetivo que pode garantir ou não a expectativa de um bom desempenho nessa avaliação. Por outro lado, se você se prepara para uma prova, e eu estou falando só de prova, mas essa prova, por favor, tomem isso como um termo genérico, né? Prova escrita, prova oral, mas prova de vida, prova de contato. Quando você se relaciona com seu cliente, você está sendo submetido a diferentes tipos de provas e assim por diante. Quer dizer, se pergunte, que coisas eu preciso saber para que o meu desempenho seja adequado? E procure responder. Se você tiver essas respostas, se as respostas vierem com facilidade, primeiro você tem a confiança de que você está mais preparado. Se você não consegue responder isso com facilidade, você agora já tem um guia de aprendizado para você. As perguntas que você respondeu com facilidade ficam mais tranquilas. As perguntas que você teve mais dificuldade são pontos em que você pode escolher aprender. No livro, perguntando para alguém, convivendo com alguma pessoa, entrando num ambiente qualquer em que você vai praticar uma determinada tarefa, uma determinada habilidade. Mas você já tem o seu mapa pessoal de aprendizado. Tá claro? Ou seja, essas coisas que eu estou falando para você não são meras definições esotéricas abstratas de um mundo sem relação com a sua realidade. Eu estou tentando trabalhar aqui aspectos operacionais do conhecimento e que possam ser úteis para vocês. Tá claro?